Olá, somos a Laís e a Vitória e o intuito desse vídeo é mostrar para vocês como podemos encontrar a carteira ótima de ativos, também podendo considerar diferentes perfis de investidores. Antes de começarmos a análise, vamos analisar primeiro o código feito no Python. Agora vamos apresentar o código construído para análise de uma carteira de mercado. Primeiro importando todas as bibliotecas necessárias para a construção da análise, em seguida importando a base de dados construída pelas nossas amigas Bárbara e Chloe, que utilizaram 15 ativos de risco, uma carteira de mercado e o ativo livre de risco ETTJ prefixado com a taxa mensal de 0,49%. Logo em seguida, calculamos o retorno médio para cada um desses ativos. E assim, uma matriz de correlação entre cada um deles, como mostrado a seguir. E, em seguida, uma matriz de covariância entre cada um deles. Depois, utilizamos do artifício da função aleatório para construir valores aleatórios para pesos para cada um desses ativos. Então, o cálculo do retorno, da variância e da volatilidade de cada uma dessas carteiras. Logo em seguida, também, o índice de Sharpe delas. Com isso, colocamos tudo isso dentro de um data frame, como mostrado a seguir, com a simulação de 10.000 carteiras, para então a construção de um gráfico com essas dispersões. Construído tudo isso, nós então obtivemos a carteira de mínima variância através desse código a seguir. Então, encontrando esses resultados, com esse valor de retorno, valor de volatilidade e de índice de Sharpe, com cada um desses pesos das ações. Logo em seguida, calculamos também a carteira de máximo Sharpe, utilizando esse código e obtendo essa configuração da carteira. Logo em seguida, definimos o peso, chamado de Y asterisco, para a carteira ótima final, definida para cada perfil de investidor. O agressivo, tendo o coeficiente A igual a 4, encontrando essa configuração de carteira, com esse peso atribuído à carteira de risco ótimo e esse seguinte peso atribuído ao ativo livre de risco. Logo em seguida, com um código semelhante, calculamos ao mesmo destino de pesos para cada um das duas opções, para também o investidor moderado. Em seguida, para o investidor conservador, adquirindo essas duas configurações. Bom, esse código foi replicado também para as demais outras 3 análises que serão apresentadas a seguir. Como a Laís havia dito, replicamos o código para 4 carteiras. A primeira análise é composta por ativos de risco, além de um indicador de mercado, nesse caso sendo tratado pela Ibovespa, e um ativo livre de risco conhecido como ITTJ-Pré. Consideramos que teremos essas carteiras de menor risco e carteiras de maior índice de Sharpe após as simulações. Podemos concluir que a carteira ótima final do indivíduo é conforme apresentado, observando também que no perfil agressivo é o único que possui alavancagem. Para a segunda carteira, temos a mesma estrutura observada da primeira, porém, nesse caso, nós temos ativos de risco diferentes do primeiro, porém, todas as outras estruturas são iguais. Como feito na primeira análise, quando fazemos as 10.000 simulações de carteira e obtemos a carteira de menor risco, assim como a carteira de maior índice de Sharpe, podemos concluir que a carteira ótima final do indivíduo é conforme apresentado, observando também que no perfil agressivo é o único que possui alavancagem. A terceira carteira tem a mesma estrutura das outras, porém, agora, além de ter diferentes ativos de risco, ela também apresenta um novo indicador de mercado, que é a SP500. Como feito na primeira análise, quando fazemos as 10.000 simulações de carteira e obtemos a carteira de menor risco, assim como a carteira de maior índice de Sharpe, podemos concluir que a carteira ótima final do indivíduo, de acordo com seus perfis, é a conforme apresentada a seguir, e podemos notar que no perfil agressivo, assim como no moderado, existe alavancagem. Observando as 4 carteiras, podemos concluir então que o fato de que todas estão alavancadas no perfil agressivo nos faz acreditar que as carteiras são avessas ao risco, pois para conseguir ser amante ao risco, o indivíduo tem de colocar um peso negativo, ou seja, vender seu ativo livre de risco. Podemos atribuir essa aversão ao fato de que as carteiras são diversificadas, ou seja, a diversificação dos ativos promove uma diminuição dos riscos específicos dentro da carteira.
E para concluir, muito obrigada.